Olá, colegas. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Uh, a ideia é que nós conversemos um pouco sobre um dos tópicos da nossa aula de zoonose, um assunto prático que ficou pendente para executarmos num outro momento oportuno, e em função de uma série de fatores, optou-se então por fazer essa atividade de forma remota. Então a ideia é que eu consiga transmitir ou pelo menos suscitar a dúvida de vocês em relação a uma das técnicas que talvez a gente não tenha visto ao longo da veterinária, mas que precisa e que a gente necessita de informações de microbiologia e imunologia para conseguir entender. Então já tivemos esses pré-requisitos anteriormente. E a ideia é que nós conversemos um pouco sobre a execução da técnica em si, alguns cuidados. Essa técnica que nós utilizamos é a chamada prova de soroglutinação microscópica. Tem uma abreviatura de MAT, né? Então, quando a gente encontra nos materiais, sempre fazendo relação à titulação de MAT ou prova MAT, e a atividade em si da aula é uma atividade essencialmente prática, a gente vai tentar converter para uma atividade de uma forma remota, tentando ter melhor aproveitamento. Então, essa prova chamada de MAT, ou soroglutinação microscópica para diagnóstico de leptospirose, ela é considerada o padrão ouro para o diagnóstico da enfermidade. Embora nós tenhamos outros testes, como o ELISA, como os testes moleculares, também são utilizados com resultados satisfatórios, mas o que é aceito como padrão ouro para a enfermidade é a prova de soroglutinação microscópica. Essa prova, pessoal, ela tem algumas particularidades que diferencia de algumas outras diagnósticos que a gente está acostumado a fazer. Então, ao longo do curso, a gente observou uma série de diagnósticos que a gente teve o prazer de acompanhar, o prazer de conhecer as técnicas em si. Na própria disciplina de zoonose, a gente faz um diagnóstico de brucelose, onde nós trabalhamos ou com o soro do animal, né, ou com leite, e basta que nós tenhamos esse material, peguemos o reagente, né, que é conservado a baixa temperatura, então a gente costuma dizer, pega o reagente na geladeira e executa a técnica. Para a leptospirose tem alguns cuidados. Então, nós necessitamos que os nossos sorovares, é uma reação antígeno-anticorpo de aglutinação, mas os nossos sorovares, né, para quem lembra, a bactéria Staphylococcus, a leptospira, ela tem classificada ou agrupada em sorogrupos, que por sua vez têm sorovares representativos. E esses sorovares, eles necessitam serem mantidos em meio de cultura específico. Então, esse meio de cultura tem um custo. E além disso, esses meios de cultura eles recebem suplemento, então isso faz com que encareça ainda mais, né, a técnica em si, e é necessário um acompanhamento semanal, ou um acompanhamento diário, mas uma manutenção semanal dos meios de cultura que nós utilizamos. Então, o diagnóstico de leptospirose ele exige uma dedicação constante do laboratório que se propõe a trabalhar. E em função dessas particularidades, ela também exige, né, que nós tenhamos um treinamento de equipe. Então, as pessoas que trabalham, os técnicos que vão trabalhar na execução dessa técnica, eles são mantidos, a gente se mantém em treinamento constante, acompanhamento constante, porque alguns cuidados eles necessitam, que a gente chama de olho treinado, né? Então a gente tem que ter um treinamento, porque numa simples observação a gente consegue muitas vezes identificar, a gente vai ver o resultado do teste, e muitas vezes também a gente consegue saber se algo não vai bem no nosso trabalho. E, como nós tínhamos comentado anteriormente, o custo, né? Para fazer manutenção das bactérias em laboratório, o custo ele é bastante, é um custo, não bastante, mas é um custo elevado. E tenhamos diagnóstico ou não, é necessário fazer repiques semanais dos nossos sorovares. Então, não se tem fim de semana até se tem, porque esse programa, mas não se tem férias, não se tem, né, muitas folgas não. Então, é um acompanhamento que exige a nossa observação permanente. Quando a gente pensa em material que nós utilizamos para a execução da técnica, embora seja uma técnica relativamente cara em função da manutenção, dos meios de cultura, dos suplementos que a gente utiliza, ela é uma técnica que não necessita de grandes equipamentos. Então, equipamentos básicos e padrões que a gente tem no laboratório são capazes de dar conta do diagnóstico. Para quem lembra das aulas de saneamento, né, uma das primeiras aulas que a gente sempre brinca com o pessoal, para o pessoal conhecer o laboratório, os equipamentos que a gente tem, que a gente usa uma parte em saneamento e uma parte, eu digo para vocês, olha, nós vamos lá em zoonoses,
Então, são equipamentos padrões, equipamentos relativamente comuns que a gente tem no laboratório. Um cuidado que a gente tem que ter é com a amostra, né? Então, a amostra que a gente usa para fazer uma reação de uma prova de soroglutinação microscópica é uma sorologia. Então, nós precisamos de soro. E o soro dos nossos pacientes tem que estar em condições adequadas. Então, sempre que tem uma aula presencial, a gente costuma contar as experiências, né, de materiais que a gente recebe. Então, o soro ele tem que ser um soro que foi obtido de uma forma higiênica e uma forma adequada. Não pode estar hemolizado, não pode ter conservado fora de uma temperatura de refrigeração. Podemos utilizar soro congelado para fazer o nosso diagnóstico, desde que a gente deixe de gelar, obviamente, atingir uma temperatura ambiente para trabalho. Mas a sorologia em si é uma sorologia, então o material é o soro mesmo que a gente manda para outros testes. Muitas vezes, né, o laboratório recebe o material, o soro, que vai servir não só, então, uma suspeita de aborto, um aborto com suspeita de doenças infecciosas, ele serve não só para leptospirose, mas ele serve para outros laboratórios, para prova de virologia, né, para outros laboratórios que vão utilizar também. E o meio de cultura, né, que a gente vai utilizar, então o meio de cultura mantém os nossos sorovares em forma que eles possam ser utilizados para fazer a prova de soroglutinação microscópica. Então, antes da realização da prova, nós costumamos observar se o meio não está com uma turbidez inadequada. Nós observamos ainda se as bactérias têm movimentação, se elas têm motilidade, se elas têm vigor. Pessoal, não é teste, né, da aula de manejo reprodutivo. Não estamos pesquisando, né, espermatozoides, estamos pesquisando bactérias, mas nós utilizamos também esse termo. Então, antes de proceder à prova sorológica, ou antes de proceder à prova de soroglutinação microscópica, nós observamos como é que está o nosso cultivo bacteriano, se ele tem condições de ser utilizado. Então, nós temos que ter bactérias que estejam viáveis, bactérias que estejam vivas, com movimentação característica de leptospira e que não tenham uma aglutinação no próprio meio de cultura. Então, voltamos. Toda vez que nós não observamos alguns fatores na manutenção do meio, nós corremos um sério risco de comprometer a nossa análise. E como nós havíamos conversado, a não observação de alguns cuidados higiênicos básicos faz com que nós tenhamos, muitas vezes, um atraso de uma semana para conseguir fazer um diagnóstico. Então a gente precisa ter esse acompanhamento, né, dos nossos sorovares mantidos em cultivo, de maneira que estejam adequados para servirem para o nosso diagnóstico. Então, nós temos que ter um acompanhamento constante da nossa coleção de bactérias. Então, toda vez que se faz o diagnóstico é diário, se observa como é que estão as condições. Ao observar um início de contaminação, já se liga um sinal de alerta para ver o que aconteceu ao longo, né, do nosso trabalho, da nossa preparação dos meios ou do suplemento. Só vou abrir um parêntese aqui. O suplemento, pessoal, não pode ser autoclavado, ele não resiste a alta temperatura. Então nós temos que, esse suplemento já vem esterilizado, nós temos que preparar o meio de cultura com aqueles cuidados tradicionais, né, de autoclavagem, e posteriormente nós temos que adicionar o suplemento. Então existe um risco de contaminação nesse momento. E isso, a observação diária dos nossos cultivos, eles nos indicam exatamente como é que eles estão se comportando. Um cuidado que a gente tem que ter também, vocês vão ver daqui a pouquinho, que nós utilizamos alíquotas, quantidade bastante pequena de material. Então, um cuidado redobrado nós devemos ter com as nossas amostras. Então, no momento da recepção, ver se ela tem condição de ser utilizada. Então, já começamos a pensar que muitas vezes nós recebemos seringa com sangue total e a partir daí nós teríamos que fazer uma ginástica para separar o soro, né? Então, a seringa vem sem a agulha, mas com sangue ali dentro. Então, os cuidados com a amostra começam na recepção, se ela foi adequada, se ela está identificada em onde foi coletada, da pessoa que está encaminhando, de qual é a suspeita que ela tem. O armazenamento tem que ser feito de forma adequada, então a gente falou, né, que pode ser congelado soro, não teria problema em ser congelado. E aí, pessoal, entra a questão da alíquota que eu tinha comentado. Nós utilizamos uma quantidade muito pequena, nós utilizamos microlitro. Então, se nós não tivermos um cuidado na identificação durante a execução, nós não vamos mais ter condições de saber essa resposta positiva ou negativa foi de qual animal. Então, nós temos que ter sempre um cuidado redobrado, né, com relação à identificação do material. Esse ponto eu chamo a atenção quando a gente fala em equipamento de proteção individual. Então, o uso de jaleco é fundamental.
Nós estamos trabalhando com soro de propriedades rurais, de animais de companhia, animais que que têm dono ou que têm tutores, animais que vivem na rua. Então nós não temos condições de saber quais são as características que esse animal apresenta e alguma doença concomitante. Então é sempre recomendado também utilizar luvas quando a gente for manipular o material. E em função, pessoal, de estarmos trabalhando com uma zoonose, e mais do que isso, de a gente não saber quais são as potenciais enfermidades que os nossos pacientes, ou que as suspeitas podem trazer para nós, é fundamental sempre nós termos uma organização do material de trabalho e do ambiente que nós vamos trabalhar. Então, para quem se interessar posteriormente, né, em fazer uma atividade prática para ver como é que funciona, nós vamos ver que nós temos que ter sempre atenção, muita atenção e cuidado, né, com onde está trabalhando e com os demais colegas para evitar qualquer possibilidade de contaminação. E um detalhe que eu deixei por último, mas não menos importante, é a partir do momento que a gente senta a bancada para trabalhar, já evitar sair. Então já providenciar um descarte, que nada mais é do que um recipiente contendo uma solução desinfetante, que pode ser desde um hipoclorito de sódio a 5%, até mesmo uma solução quaternária de amônia, uma proporção de 1:256. Ou seja, desinfetantes tradicionais, né, da rotina são utilizados com total eficácia para conseguir fazer o descarte posterior do material. Então a gente consegue desinfetar o material, minimizando ao máximo, né, os riscos ambientais e também, né, laborais para quem está trabalhando ou quem vai trabalhar com uma vidraria ou material sujo, que a gente costuma chamar. Bom, com relação à execução da prova em si, né, nós costumamos dividir em duas etapas. Uma que a gente chama de prova de triagem e uma posterior prova de titulação. O que é isso? De todos os soros que nós vamos trabalhar, de todas as amostras que nós recebemos no laboratório com suspeita de leptospirose, nós vamos fazer um teste, mas logicamente que nem todos os animais vão ser positivos, nem todos os nossos pacientes vão ser positivos. Então, primeira coisa que a gente faz é uma triagem, primeiro teste é uma triagem, e posteriormente é uma titulação. Ou seja, aqueles animais que reagiram numa prova de triagem seguem para uma prova de titulação. Em função de ser um diagnóstico caro e não demandarmos também tempo desnecessário, aqueles animais que são negativos nesse primeiro momento, ou que não reagem, não há necessidade de se seguir fazendo o diagnóstico. Então, observando aqueles cuidados iniciais com o uso de EPI, a primeira parte, praticamente, do diagnóstico que a gente faz inicia-se identificando, né, os microtubos de centrífuga. Para quem não está acostumado com esse termo, usa-se um termo genérico chamado de Eppendorfs. Então se identifica os Eppendorfs com o número da ficha do animal, uma vez que muitas vezes o nome do animal não vai ser possível se colocar em todo, né, num tubo tão pequeno. Então se identifica com um número de ficha para que a gente consiga dar sequência. Esse microtubo de centrífuga, também chamado genericamente Eppendorf, é onde nós vamos fazer a diluição do soro para posterior análise, né, da pesquisa de prova de soroaglutinação microscópica. Pessoal, o mesmo microtubo de centrífuga, o mesmo Eppendorf, é onde nós guardamos os sorovários, onde mantemos os sorovários que vamos utilizar na rotina. Por isso que é fundamental a identificação, porque depois nós tivermos 90, 50 tubos em cima de uma mesa numa estante, se não tivermos corretamente identificados e organizados, infelizmente a gente não tem como saber o que é. A sorovar até a gente consegue muitas vezes separar. Agora, o que é material de um animal, o que é soro de outro, nós não temos condições. Então é fundamental, né? Já no primeiro momento, a organização que começa lá na recepção da amostra e se mantém nessa etapa. Então, primeira coisa, identificar os microtubos, né, de centrífuga que nós vamos utilizar posteriormente para fazer a análise em si, então a prova de soroaglutinação microscópica.